Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso... Parece que eu vou me estribar mais só no verso 18, mas vamos ler 16 ou 18. Não sei como vai ser bem o certo, né? Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vejamos, repetindo o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mais uma vez nós oramos a Ti, ó Pai. Sempre, antes de tudo, nós só temos que agradecer. Porque o que recebemos de Ti, nós reconhecemos que é muito mais do que simplesmente um cuidado, um dever de um pai para com um filho que não teve culpa de nascer. O que nós recebemos do Senhor é a expressão de um atributo ou de atributos. É o trabalho da tua própria alma, em Isaías 53. O que nós recebemos do Senhor é o que Raabe recebeu, é o que Abraão recebeu, é o que Moisés recebeu, é o que Sara, Ana, Sansão, Davi, Jacó, Jó, todos aqueles do passado receberam. O que recebemos do Senhor é aquilo que a igreja primitiva recebeu. E nós esperamos estar no mesmo lugar que eles estão. Isso prova que nós recebemos o mesmo que eles receberam. Não teríamos nós, então, que vivermos agradecidos, mesmo ante as contradições da vida, dessa vida tão curta, que seja de beleza, de alegria, de fartura ou de escassez, de saúde ou doença, passa de todas as formas. Teríamos nós o que agradecer? Sim, temos, graças ao Senhor. Nós temos de agradecer por aquilo que os nossos sentidos não podem perceber, por aquilo que nós aceitamos simplesmente pela fé, porque não podemos ver com os olhos naturais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Quando o pregador está diante do povo, parece que ele está com a responsabilidade total e absoluta para com aquele povo.
Quando um desses rapazes pega o púlpito aqui, naturalmente eles sentem, ou ele sente, né, se referindo à pessoa individual, ele sente essa responsabilidade. E ela não é, de forma alguma, psicológica, ela é real. Porque, na verdade, as pessoas creem naquilo que elas ouvem. E o que se prega, o que se ensina, pode salvar, como também pode lançar na perdição. Dizem que o irmão Branham cortou um pregador no seu púlpito e mandou que ele parasse. Depois, um pastor muito amigo dele teve a liberdade de perguntar para ele: irmão Branham, por que o senhor tolera? E citou um caso muito difícil que havia dentro da igreja do irmão Branham, segundo a história. O senhor tolera isso aí? Suporta isso aí? Esse quadro? E, no entanto, o senhor mandou aquele pregador descer na hora. Parou a sua mensagem. Ele disse: aquelas duas pessoas não vão mandar ninguém para o inferno. Mas o que o pregador ensina, ele pode mandar almas para o inferno. Ele chegou a dizer que ensinar é como esquiar sobre o gelo. E muitos morrem. Por quê? Porque, na verdade, às vezes o gelo congela a água de tal forma que podem até passear de carro por cima d'água. Eles freiam, dão um cavalo de pau no gelo e estão por cima d'água. Mas, lá, de vez em quando, tem uma camada daquela que é muito fininha. Por cima, tudo igual. Mas por baixo não tem a mesma espessura. E aquilo é muito fino. Então eles vêm e afundam ali. E perecem. Ele chegou a comparar assim, que ensinar é como esquiar sobre o gelo. Pode perecer, pode se sucumbir. E Tiago chegou ao ponto de dizer: meus irmãos, meus amados, nem todos sejam mestres. Não é bom que todos sejam ensinadores, porque isso atrai um juízo muito grande, muito pesado sobre quem ensina, porque o que ele ensina determina destinos eternos. E naquela êxtase do profeta, aquelas pessoas tão lindas, tão formosas, que não tinham dores, velhices, defeitos físicos, que vieram abraçá-lo, dizendo: oh, meu precioso irmão, meu precioso irmão. Elas clamaram a uma só voz, que no que ele ensinou elas haviam confiado. Estavam confiadas no que ele havia ensinado.
Ele disse: então eu estou salvo, porque eu ensinei exatamente o que Paulo ensinou. Porque eles viram que, ele viu que aqueles de Paulo também estavam seguros. E João, com bastante firmeza, disse: no que é verdadeiro, nós estamos. Agora, não existe um estado, porque salvação aqui é estado, não é propriamente lugar, porque o lugar às vezes é inferno, a sua casa às vezes é um inferno, o seu trabalho é um inferno. Então a salvação aqui é um estado de espírito, um estado de alma, nem mesmo de consciência, porque você não pode se julgar a si mesmo pela sua própria consciência. Mesmo a consciência sendo considerada, dentro da dimensão humana, o maior tribunal que existe para o homem, a consciência. Mas ela pode te proteger. No erro, ela pode ser sua advogada, ela pode te dar uma autodefesa, ela pode ser cauterizada pelo amor próprio. Então você não deve confiar nem mesmo nela. Você tem que confiar no julgamento de Jesus Cristo, da palavra. Nem mesmo no julgamento dos amigos você não pode confiar, porque eles podem te proteger. Você tem que confiar no julgamento da palavra. E de todos os modos, é a única coisa que dá realmente descanso, confiança, que promove esse estado de segurança, porque não existe um meio de felicidade a não ser que seu espírito esteja seguro, porque o espírito do homem sabe quando ele está salvo e quando ele não está salvo. O espírito da pessoa não engana. Os seus sentidos lutam, você chega a pensar que não é um cordeiro, e assim por diante, e coisas assim, acusa, defende, mas o espírito sabe quando ele está seguro. Isto é verdade. A segurança é tão grande que quando a parte exterior, os sentidos do irmão Branham começaram a concordar com o diabo de que Deus não o amava, não se importava com ele, porque curava o povo, os estranhos, mas não podia curar sua filhinha que estava morrendo, não pôde curar sua esposa que estava no necrotério, morta, uma esposa tão boa, tão justa, uma companheira tão fiel, e que ele precisava tanto dela naquela hora. Ele começou a concordar, a parte exterior foi concordando com o diabo. Mas esta coisa que tem a segurança, que não é muito grande, que está lá dentro da pessoa, está num pequeno vácuozinho que tem no coração, saiu lá fora e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou, vai-te. Vê que aquela coisa que estava lá dentro, sabia. Aí você vai distinguir
a você mesma, você mesmo. Daquele eu sou, né? daquela coisinha que realmente é você. Você não é isto que você vê no espelho. Nariz afilado, muito bonito, orelhas normais, cabelos lindos, pele linda, cor bonita, olhos brilhantes, ou nariz grande, orelha desagunçada, pele crespa, ou seja o que for. Não, não é isso. Rugas, não é isso que você vê no espelho. Você não é loira, você não é morena, você não é negra, você não é branca, você não é amarela, você não é amarelo. Você não é narigudo, você não é velho. Não, você não é. É bom saber disto. É bom conversar sobre isto. É bom saber que isto é verdade. É bom analisar, dialogar sobre esses fatos, essas realidades nas quais nós podemos nos agarrar como entre a vida e a morte. Porque você vê que o profeta, você sabe que o profeta diz, você não é isto que você vê no espelho. Você está escondido. Você está lá dentro. Você é formoso. Você é formosa. Você é perfeito. Você é perfeita. Você não tem nenhuma mancha. Você não tem nenhuma mácula. Paulo chegou a dizer assim: de um destes eu me envergonho. Deste eu me envergonho. Deste homem que quando quer fazer o bem, faz o mal. Este eu me envergonho. Mas deste outro eu me glorio. Vocês podem analisar uma coisa, que mesmo aqueles que se afastam de nós, do nosso companheirismo, e não sei se posso até dizer se todos eles são nossos inimigos, eles não podem negar, eles sabem que nós cremos da maneira correta, que nós cremos no que é verdadeiro, que nós não temos tonterias, fanatismos, que nós ouvimos a palavra como ela é, e que a palavra não é torcida aqui nesse púlpito. E graças a Deus por isso, porque até onde eu posso entender, isso é o suficiente. Isso é o principal. Eu não digo que seja o suficiente para irmos no rapto, porque na condição que nós estamos, nós não iremos no rapto. Nós não temos esta ilusão. Mas na condição que nós estamos, em relação ao poder interno, subjetivo, com o poder externo. Em todas as épocas, durante todos os tempos que Deus trata com o homem, parece que a classe de Deus teve um tempo que só foi perdendo, que só foi sendo derrotada, vencida.
Mas por fim declarou o nosso saudoso irmão Joaquim Vieira: vencido, vencendo. Vencido, vencendo. É sempre assim. Parece que estamos do lado que perdeu a guerra, que rebentou a corda. Mas é bom nós estarmos sem condições. É bom nós enxergarmos a nós mesmos, o nosso ego, o nosso eu, como fracos, como débeis, como defeituosos. É bom que não tenhamos um espelho mágico como aquela princesa tinha. Ela sendo tão feia, seu pai, o rei, mandou fazer aquele espelho mágico para ela, de forma tal que ela se via a si mesma no espelho formosa, linda. Era uma miss. E por isso ela não podia entender o porquê, a razão do príncipe vizinho não querer casar-se com ela. É que ela não tinha um espelho real. Ela tinha um espelho mágico. Ela não tinha um evangelho real. Os homens que estão se vendo a si mesmos perfeitos, de uma maneira farisaica, eu não sou como eles, comigo isso não acontece. Eles não estão olhando no espelho real. Na mensagem verdadeira, eles não podem ver um William Branham que podia soprar e aquele casal desaparecer, que estava desenrolando cena amorosa, ou cenas amorosas na frente do povo para desmoralizar sua reunião. E se ele soprasse, eles teriam desaparecido como éter. Eles não podem ver isso, que o irmão Branham disse: eu também sou culpado. Eu não sou culpado disto que eles estão fazendo, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. William Branham tinha um espelho real, verdadeiro. Ele tinha um espelho tão verdadeiro que quando ele condenou a mulher velha que estava no bar entre dois homens, pintada, suando, fumando, bebendo, e ele chegou a imaginar por que Deus não varre uma peste desta da terra. Deus chamou ele lá fora e mostrou o espelho para ele. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo perfeitamente. Quando ele olhou no espelho, ele mudou de atitude. Ele voltou lá completamente diferente e ganhou aquela alma e outras almas para Jesus. Aquela princesa tinha um evangelho mágico, um evangelho que mostrava-se a si mesma boa, perfeita, bonita. Um evangelho que não mostra isso que a mensagem mostra, que não é uma moeda que tem os dois lados, que ora quando você pega uma linha, um lado dela parece que você está perdido, sem salvação. Ele mostra que Deus não combina, não comunga com pecado. Ele mostra que Deus não tolera pecado. Aí ele vira a moeda e mostra o sacerdócio. O porquê
do vermelho, o porquê do sangue derramado no Calvário. Não é que Deus relaxou, é que você passa e chega lá limpo. Você chega lá limpo. Você chega limpa. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. De todo pecado. Agora acontece que nós queremos, e essa é a tendência humana, de nos guiar pelo que nós vemos, nos dirigir pelo que nós sentimos, pelo que nós vemos, pelo que nós podemos apalpar. Está certo que as coisas naturais devem ser apalpadas, vistas pelas naturais. Isso aqui é natural, é material, é físico. Eu uso o tato, uso a mão, estou usando a mente para pegar este copo com água, para tomar esta Bíblia, para tomar estas mensagens, esse esboço. Isso são coisas tangíveis. Eu não preciso de fé para pegar isto. Eu não preciso de fé para pegar nessa Bíblia. Eu não preciso de fé para pegar esse copo. Porque isso são coisas que eu posso ver, que eu posso pegar. Agora, não misture as coisas. As coisas mais excelentes, as que não são temporais, são justamente aquelas que nós não podemos ver. E Paulo está dando um conselho para tentarmos mais para estas que não vemos. Essa é a razão de toda a pregação. Não há outro motivo. Não é ganhar roupa, não é sustentar família. A razão da pregação do Evangelho é suscitar fé. Fé naqueles que ouvem. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. De Deus. Preste bem atenção. De Deus. Pois esta fé só se pode ser compreendida, estudada, aprendida desta forma. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Sendo que as que não se veem são eternas. As que se veem são temporais. As que não se veem são eternas. Mas nós, os humanos, temos uma tendência natural de atentarmos mais para aquilo que se vê. O irmão Branham, como profeta de Deus, ele tinha comparações grosseiras, é claro. Certa feita, ele estava vendo um velho vaqueiro separar um gado, umas vacas, umas novilhas. E para ele que não conhecia, ele estranhou o porquê
daquele velho vaqueiro rejeitar determinadas novilhas bonitas, olhos estatalados, olhando para todos os lados, viçosas. Ele perguntou para o velho vaqueiro: escuta, por que que você prefere estas e pretere aquelas, não é? Rejeita aquelas. Olha aquela novilha, que coisa bonita. Ele disse: Billy, você está vendo aquela novilha? Ali, de cabeça erguida, e olhando para todos os lados, inquieta. Veja como ela não para. Ele disse: a gente depois vai no campo, quando a gente está no meio do gado, a gente vê tudo direitinho, não é? Ele disse: essa nunca será uma boa mãe. Agora aquela ali, de olhar brando, mas quieta, olha só o modo dela, é diferente, Billy. Eu estou escolhendo aqui, é vaca para ser matriz, leiteira, ser mãe, é para reprodução, é para ser matriz. Em outras palavras, eu não estou escolhendo aqui vaca para corte, para açougue, para cada um levar um pedacinho depois. Eu estou escolhendo vaca para criar. Mas o que acontece? Quem não conhece, atenta para a aparência. Ele disse: você se casa com esta moça por causa deste par de olhos lindos? Você não sabe o que vai acontecer. Tem que haver uma coisa lá dentro que não é tangível, que não se possa explicar. Tem uma coisa nesse evangelho, tem uma coisa nessa velha Bíblia, tem uma coisa nesse velho profeta, tem uma coisa nesta mensagem que você não pode explicar, mas ela te atrai, ela te prende, ela te compromete com ela te casa. Sem beleza, sem formosura alguma. Ele não tinha beleza, formosura alguma para que o desejássemos. Para que o desejássemos? Desejássemos com os nossos sentidos naturais, com essa coisa que busca somente o que vê. Distinguindo o que eu vejo, eu digo: eu sou um miserável. Você diz: mas como um pregador pode falar isso? Ué, mas Paulo disse: miserável homem que sou. Ele disse: quem me livra? Quem poderá me livrar da condenação? Se com a carne eu cumpro a lei do pecado, com o meu entendimento, a lei de Deus. Paulo não quis dizer: está bem, então essa doutrina aí, que o que se pratica através do corpo, não tem mais nada a ver. Não, não é assim. Se nós estamos analisando por uma linha, não misture as coisas. Vamos em frente com ela. Eu quero observar
uma coisa muito importante sobre o que está dentro. Foi dito a respeito de um grande milionário, um homem que não sabia o que possuía e que, para poder viver sem ser sequestrado, sem ser assassinado, ele tinha vários guardas-costas. Dia e noite sua casa tinha que ser guardada. Onde ele ia, era com guardas-costas. Um carro na frente, carro atrás, onde quer que seja. E ele era aparentemente um homem saudável, de boa saúde. E check-ups e coisas, aquele cuidado natural que os homens, as pessoas têm que ter com seus dentes, com seu coração, com seu sangue, com seu cérebro, com seu sistema nervoso, com o estômago, com o intestino e coisa. Então é aquela pessoa que sempre está se revisando, sem sentir dores alguma. Mas de repente, chegaram lá na sua cadeira especial que ele tinha, ele estava morto. Ele estava morto. O seu coração parou, simplesmente parou. Ele morreu. Aí foi dito a respeito dele, cercado de guardas-costas por todos os lados, agora destruído por um mal interno, morto. O mal estava dentro. Cercado de recursos por todos os lados. Um homem que podia viver, no mínimo, saudavelmente, mais 25 a 30 anos. Morre de repente. Tinha alguma coisa lá dentro que os aparelhos não acusavam. E faz lembrar aquilo que a Bíblia disse: louco, esta noite pedirão conta da tua alma. E o que tens ganhado? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a coisa lá de dentro? E o irmão Branham apanhou uma maçã e disse: o que estraga a maçã não é a bicada do sabiá por fora. Você pode comer uma fruta que foi bicada por um passarinho, mas o que estraga é o bicho por dentro. O que há dentro de você? Dentro desse peito tão fraco, palpita um coração, no qual habita o Espírito de Deus, o Espírito Santo. É o espírito do ódio. Eu fico pensando, como pode um irmão dizer: eu odeio aquele irmão? Como é que pode uma irmã dizer: eu odeio aquela irmã? Não, você não odeia. Isso é uma mentira do diabo. Isso é a mulher de fora que está falando. Isso é o homem de fora, porque quem odeia é Caim. Quem destrata é Caim. Quem mata é Caim. E você não é um caimita. O que está dentro de você é uma semente que veio de Deus, tanto quanto daquela irmã. Ela é sua irmã, minha irmã. Ele é seu irmão, meu irmão. Nesta hora o que conta é o sangue. A etiqueta está com a marca do sangue.
O que diz que você é filho de seu pai é o sangue dele que está em você. Cercado de tantos recursos por fora, mas destruído por dentro. Broca. Obstrução. O ódio obstrui, entope. A inveja entope. A maledicência entope. A vaidade mundana entope. E Jesus veio e disse: não, o que contamina o homem não é carne de porco. Come carne de porco, irmão. Come, assim você vai para Jesus logo. Você vai para a glória logo. Aumenta bem o colesterol. Mas o que te contamina não é o que entra pela boca e sai pelo ventre. Está observando? Mas sim o que sai. É o que está lá dentro. É o que está lá dentro. Cercado de guarda-costas por todos os lados, agora destruído por um mal interno, morto. O mal estava dentro. É preferível que o mal esteja fora, do lado de fora. Como o cavalo de cigano. Hoje os ciganos não trabalham mais com cavalos. Mas há mais de 15 anos atrás, aí nessa festa de Trindade, eles só andavam a cavalo. E o negócio deles mais era cavalo. Cavalo e tacho de cobre, lê sorte, essa coiseira toda. Então aquilo era comum. Pelo menos tem esse dito lá em Trindade, que o cigano vendeu um cavalo cego, trocou com um romeiro. E o romeiro ainda voltou dinheiro para ele. O cavalo era lerdo que só ele, mas ficava inquieto, esperto na hora do negócio. Ele foi ver, tinha 2 sabucos debaixo do arreio, machucando, para o cavalo ficar esperto. E ele dizia: ô Cajão, o defeito está na vista. O defeito do cavalo está na vista. Chegou lá na barraca, o cigano foi embora para a barraca dele. Como foi descobrir, o cavalo era lerdo, dorminhoco, um beiço caído. E além disso, cego. Voltou lá no cigano e disse: não, Cajão, eu te disse, o defeito está na vista. Eu te disse que o defeito estava na vista. Parece que tudo que Deus fala com as pessoas é parábola. O defeito está em seus olhos, Jesus disse. Conforme você olha, você ama. Conforme você olha, você despreza. Você humilha a pessoa por dentro. E se seu olho são luz, todo o seu corpo será luz. Mas se o seu olho são trevas, todo o seu corpo será tenebroso. O defeito está na vista, o defeito está pelo lado de fora. O defeito está pelo lado de fora.
O defeito está tanto pelo lado de fora que Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas dos homens mais santos e fiéis que existiam na época, nenhum pôde atirar uma pedra sequer. O que é que nós estamos advogando aqui? É o pecado? Vocês estão entendendo assim? Eu acredito que não, né? Jesus está advogando o pecado? Mas os homens que não olhavam no espelho, que não podiam olhar no espelho, cercado de guardas-costas por todos os lados, agora destruído por um mal interno, morto. O mal estava dentro dele próprio. A casa estava cercada de seguranças, televisão, circuito fechado, mostrando quem chegava, quem não chegava, o portão lá fora, lá longe, aquela mansão, aquele pátio enorme, cachorros adestrados, armas de precisão, computadores. Por fora a coisa estava tudo boa. A minha avó disse: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O mal estava dentro. Eles estão procurando a Jesus Cristo no Papa. Eles estão olhando Jesus Cristo no pastor, no bispo. Não procure Jesus em outro lugar, procure dentro de você. Ele está dentro de você. Se o mal estava ali dentro, eu prefiro 1000 vezes não ter nenhuma arma por lado de fora me protegendo, mas ter o grande protetor de Israel por dentro. Você nunca experimentou o que eu experimentei na minha infância. Mas tendo a minha mãe, eu não tinha pai. Mas tendo a minha mãe no quarto, que eu não conseguia dormir de jeito nenhum sozinho. Mas ao lado de minha mãe, eu ressonava. Eu dormia tranquilo, descansado. Por quê? Para mim, o lobisomem estava do lado de fora. E eu estando perto de minha mãe, eu sabia, ela era minha mãe e meu pai. Ela jejuava, ela orava demais, ela lia a Bíblia constantemente. Eu falava: que lobisomem que entra aqui? Que mula sem cabeça vai entrar aqui? Eu estando com minha mãe, eu estou corajoso. Eu estando do lado de dentro com ela, eu durmo tranquilo. Deixa as ondas levantarem. Ele estando dentro do barco, vai chegar a hora dele falar: sossegai, sossegai, sossegai. Importa saber quem é que está por dentro da coisa. Quem está por dentro da coisa? Qual é o homem da máquina? Quem é que está te dirigindo? Qual o espírito que está te inspirando? Isso é que interessa. Aí se ele mandar você ir lá no cemitério ressuscitar o padre Pelágio, você vai, que ele vai ser ressuscitado. Cercado de guardas por todos os lados, mas a morte estava dentro dele. Deus
não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. 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 Sem antes advertir-lhe. Parágrafo 39. Não, 196, né? 196. Eu quero ser... O ano está acabando, não é? O ano de 91. Eu acho que esse ano não acabou ainda não, porque passou muito depressa, é porque correu demais. Acho que nós estamos na metade dele ainda. Pensamos nisso ligeiramente. Pensam nisso, amiguinhos. Pensam nisso os de meia idade. Meia idade. Pensam nisso os anciãos. Pensam nisso os adolescentes. Que o seu coração pode parar a qualquer momento. Temos que ir. E como sabe você que todos nós não nos haveremos ido antes do amanhecer? Para ver, encarar, enxergar aquilo que não se via, mas que cria. Aquilo para o qual você atentou, sem ver. Não, esse mal não deveria preocupá-lo. Esse mal que os guardas, as metralhadoras, os médicos periódicos não podem evitar, não deve te preocupar. Francamente, pelo contrário, isso deveria te fazer mais e mais feliz. Saber que a qualquer momento esta velha casa pestilenta estará sendo demolida. Estará sendo implodida. Pelo contrário, isso deveria te fazer mais e mais feliz, porque você atenta mais naquilo que você não vê, do que naquilo que você vê, que é temporário. Meus amigos, há outro mundo para se viver. Meus amigos, há outro mundo que não se pode ver com esses olhos naturais. Você não tem que sair muito longe. Não. Olha que coisa mais bonita, mais gloriosa. Está justamente com você, em você. É somente haver uma mudança de dimensão, pronto, você está lá. Amém. Se você tentasse ir nesse corpo, você nunca chegaria lá, porque levaria bilhões de anos-luz. Mas isso é uma mudança de dimensão, e isso está justamente com você. Isso te envolve diariamente. Por isso você percebe constantemente que Ele está na atmosfera que te rodeia. Não procure a Jesus Cristo longe, em outra pessoa, no pastor, no papa, no bispo. Ele está em você. Esse é o grande mistério da piedade, a esperança da glória.
a única esperança da glória. Ela é verde? Não sei. Que cor tem essa esperança? Estes olhos não podem ver? Cristo em você, esperança da glória. É aquele pequeno toque que você sente. Moça, pensa um pouquinho. Como Ele te guardou há poucos dias atrás. Como Ele te guardou esse ano. Esse ano poderia ser o ano da sua desgraça total. E você ainda quer deslizar no gelo? Você ainda quer facilitar? Moço, pense como Ele te guardou. Como Ele me guardou. E eu ainda não sei se eu passo para 92, mas chegou um momento que eu pensava que eu não chegaria hoje. E você talvez também tenha pensado isso por algum instante. A morte passou por você. Jó disse que quando você se arrepia, é um espírito. Um espírito qualquer que está cruzando, passando por ali. Você está no livro de Jó. Está justamente com você. A essas alturas não importa as cicatrizes do lado de fora. Não importa as marcas. Que Ele fez, que Ele conseguiu fazer no meu nome, na minha carne. Não importa. Onde foi que você adquiriu essas cicatrizes? Disse o imperador César para aquele soldado que vinha lá mancando. Ele disse com a boca torta, todo aleijado. Foi no campo de batalha. Ele disse: assenta-te aqui ao meu lado. Irmãozinho, não vai embora da comunhão. Olha a carta dessa menina. Olha a carta desse rapaz. Não vai embora da comunhão. Não saia do campo de batalha, não. Passe mancando. Passe soluçando. Passe gemendo. Atacado, envergonhado. Insultado. Humilhado. Mas vamos. 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 Sai por aí, chame os mancos, os aleijados, para a minha grande ceia. Chamem-nos, que eles venham todos. Está com você, está justamente ao redor de você. Deus só dá a você 5 sentidos, e isso é para fazer contato com este mundo natural, com as coisas naturais, para você pegar esse copo, para você vestir essa roupa, para você falar com alguém. Porém, há outro mundo com o qual você não pode fazer contato por meio desses sentidos naturais. Você não pode fazer contato com ele, porque você não o tem. Ele não é seu. Ele é dele. Ele é ele. Por exemplo, eu disse no domingo à noite, talvez vocês não captaram,
que temos 5 sentidos: vista, paladar, tato, olfato e audição. Porém, que seria se você não tivesse a vista? Você só teria paladar, tato, olfato e ouvido. E alguém recebeu sua vista e disse: há outro mundo? Sol? Eu nunca tinha visto o sol. Eu não tinha esse sentido. Eu nunca o tinha visto. Eu podia sentir o seu calor. E diziam para mim que isso era o sol. Mas então o que acontece? Você poderia pensar que as pessoas eram loucas, porque você não tinha esse sentido da vista. Você não podia ver. Que você o saiba, ninguém jamais o teve. Você tem ouvido de pessoas que disseram coisas como essas, porém você o duvida. Você tem ouvido de alguém que diz de um céu, de um Paulo que disse: eu fui até lá e vi coisas que não são lícitas dizer. De um Brahma que disse: irmãos, eu fui lá. Eu estive lá. E do próprio Senhor Jesus Cristo, em São João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós também estejais ali comigo. E Paulo vem e diz: quando esse tabernáculo for desfeito, há um outro esperando para revestir. E Paulo mesmo diz, afirma, que os nossos corpos serão transformados no abrir e fechar de olhos, e nós receberemos corpos semelhantes ao dele, com o poder de sujeitar a si também todas as coisas. Eu estava ouvindo o rádio, e que coisa grande. Gente, se a Jezabel pervertida pôde mandar Israel fazer injustiça, matar, decretar, se Herodias pôde fazer o que fez ao lado de um rei corrupto, por que a rainha, a esposa de Jesus Cristo, não vai ter poder? Ela vai ter poder. Ela vai julgar o mundo. Ela vai reinar. Mas você não vai ficar como aquele cego que diz: ah, eu nunca vi essa luz, apenas me falam dela. Espera aí, meu amigo cego, mas você pelo menos sente o seu calor. Você sente o seu calor. E é um fundo que clama o fundo, porque é um fundo para responder. Tem dia que a alma da gente pede: ora vem, Senhor Jesus. Não o eco, não eu. Eu estou sempre adiando. Eu estou dizendo: não, Jesus, não me leva agora não, que eu não estou pronto. Vem uma tontura, o coração dói. Acorda de noite com o coração doendo, qualquer coisa. Jesus, não faz isso não, Jesus, não me leva agora não. Mas se é Jesus que está levando, o que tem? Não tem problema, ué. O eu diz assim, mas há momento que a alma diz: ora vem, Senhor Jesus. Não há coisa mais doce do que a morte, mais doce, mais afável, não importa a maneira que ela venha. E só sua alma, seu espírito é que agradece por ela. É o que nós estamos vendo, crentes velhinhos, já, pastor, tem dó de mim, ora para mim. É o Salmo 90, irmão, Salmo 90, irmã.
É o Salmo 90. Você não entende agora, mas fique sabendo, isso não é somente para velhos. Nesta hora estão expirando, dando o último fôlego, milhões de adolescentes, de jovens robustos, de moças bonitas, alma se desintegrando do físico, espíritos selando seus destinos, saindo dos corpos. Nós só mudamos. Não tema a morte. A morte não é nada senão um espantalho para isso. Para isso que a carne e o sangue. Não tema. Se eu estou com vontade de pregar mais um pouquinho, mas eu vou encerrar aqui somente com a maior batalha jamais pelejada, no parágrafo 39 em diante. Agora vocês sabem que temos tido guerras após guerras e rumores de guerras, e enquanto a terra permanecer, teremos muitas mais, muitas. Porém, tem você observado que em realidade só há 2 poderes em todo o universo? Só 2. Só 2 poderes. Você fica satisfeito de saber disso, você quer ver? Em todas as diferenças que temos entre diferentes países e as diferenças entre nós mesmos e demais coisas, tudo está baseado somente em 2 poderes. Em 2. Há somente 2 poderes e 2 reinos. 2 poderes e 2 reinos. Todas as demais coisas menores estão ligadas com um ou com outro poder. Aí, irmão Antônio, trança esses fios para lá e para cá e faz essa confusão toda de fio para lá e para cá e botões e coisa, e vai lá e liga naqueles cabos lá fora. Isso está ligado num poder. No poder da energia. E você vem aqui, liga esses botões, e esses ventiladores estão rodando, e essas luzes estão acesas, e esse amplificador está funcionando, e esta imagem está sendo projetada, isso está sendo filmado, está sendo gravado, e você está ouvindo. Isso tudo está ligado a um poder, uma fonte geradora lá na Cachoeira Dourada. Lá na Cachoeira Dourada. Movida através das águas do rio Paranaíba. Lá na divisa de Goiás com Minas Gerais. Está aqui. E os 2 poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. Está você sob o poder de Deus ou sob o poder de Satanás? Está ligado você em qual fonte geradora? Qual dos 2 poderes te rege? Satanás governa, ele pode estar no estado físico, demônio no estado físico, enchendo o corpo de Jó de lepra, de chagas puras. Mas lá dentro não. Lá dentro não tem bicho. Lá dentro tem uma coisa que diz: eu sei. Aquela coisa diz: eu sei.
que o meu Redentor vive. E um dia ele me chamará e eu lhe responderei. Aleluia! Glória a Deus! Lepra não pode cortar o fio. Lepra não pode impedir o poder de dentro. Toda desordem, toda guerra e tudo que sucede está controlada pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. Porque só existem esses dois poderes. E esses poderes são o poder da vida. O poder da vida e o poder da morte. Esses são os únicos dois poderes. Agora, Satanás, a máscara cai. O poder que tem Satanás é o poder de Deus pervertido. Ele não tem poder próprio. Ele não pode fazer um Adão, uma Eva do outro lado. Ah, Deus fez uma ali. Ele fez um casal ali. Eu vou fazer outro aqui. E pegou lá um monte de barro também, esculpiu, e depois soprou nas suas narinas e funcionou tudo? Não. Satanás não cria, ele apenas perverte o que foi criado. Satanás não cria, ele não tem poder criador, criativo. Ele não tem. Nenhuma lei desta aqui foi Satanás que criou. Tudo foi Deus. Televisão, rádio, telefone, telégrafo, avião, navios. Todas as leis criadas por Deus. Satanás apenas vem pervertendo o uso daquilo. O uso daquilo. Não é um poder legítimo, mas uma perversão do poder de Deus. E sabendo disto, por quê? Por que ficar sujeito a ele? Por que temê-lo? E assim é com tudo que tem Satanás. A morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Uma mentira é apenas uma verdade torcida. Vê você? O adultério é um ato correto, mal usado. Tudo que tem Satanás é algo pervertido, porém ao mesmo tempo é um poder. E nós hoje estamos assentados aqui, e esses dois poderes vai nos controlar. Então, expulsemos ao maligno e tomemos nosso lugar com os astros dos céus, não com as estrelas da televisão, do cinema, do futebol, porque estão tão afeminados que não falam mais em astros. Agora tudo é estrela também, os homens. Estão tão afeminados que time de futebol já está jogando de saia, de batom, de brinco e lenço na cabeça, como se fosse um time feminino. Eles não falam mais. Antigamente havia estrela, era a artista, a mulher, e o homem, o artista, era o astro do cinema. Agora tudo é estrela. Está certo. Mas o profetinha de Deus vem aqui e diz: então expulsemos o maligno e tomemos nosso lugar como os astros dos céus. Astros dos céus. No livro de Judas,
O apóstolo fala de estrelas errantes que andam por aí, para os quais está eternamente reservada a amargura das trevas. Judas, verso 13. Nós não queremos ser estrelas errantes, errando nisso, errando naquilo, e erra daqui, e erra daquela. E pensando em verdade, sucederá o que prometeu, o que Deus prometeu? Será que é assim mesmo? Será que haverá um rapto? Ou como é que funciona aquilo? Não se põe a pensar e a errar. Mantenha-se como as estrelas no céu, como um verdadeiro soldado em seu devido posto. Mantenha-se firme, crendo assim, são a vida e a morte. Morte, eu tenho que te encarar, porém morte, você também tem que me encarar. Agora, quanto a um exército, quando uma nação se prepara para fazer guerra contra outra, deve primeiro assentar-se o que é correto e o que é errado, e se em verdade pode fazer guerra contra a dita nação. Mesmo Jesus ensinou isso, e se a gente fizesse isso, e se as nações se detivessem por um momento a pensar nestas coisas, então não haveria guerras em nenhum lado. Porém, encontramos que se um homem não faz isso, se as cabeças militares da nação não se assentam primeiro a calcular para ver se seus motivos e seus objetivos são corretos, e para ver se tem suficiente poder e força para vencer ao exército oposto, seguramente serão derrotados. Estude seu inimigo. E quando você descobre que aquilo é Satanás, quando é Deus é mais custoso, ou é difícil, ou é impossível. Mas quando você entende que tal mal, que tal problema é o diabo, fique feliz, porque o diabo está vencido. O diabo está vencido, a doença está vencida. Você sabia que o câncer está vencido? Você sabia disto? Vencido há 2000 anos atrás. Quantos cânceres, quantos enfermos, doentes, condenados à morte pelo câncer, foram curados pelos pobres e simples ministérios? Não falando das pilotas de carne, de doença, de câncer que caiu na plataforma quando esse homem estava orando. O câncer está vencido. A diabetes está vencida. Qualquer doença que haja aqui está vencida. E elas sabem disto. Você sabe disto. A sinusite sabe mais do que você, que ela já foi vencida. Já foi vencida. E em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Fiquemos de pé. Vamos todos pensar um pouquinho. Se eu atento para o que eu vejo, eu vou afundar como Pedro. Se eu atento para o que eu não vejo, a minha fé vai prevalecer sobre todos os males. Pense nisso, atentando para as coisas que não se veem, porque as que veem são temporais. Pense nisto. E agora diga comigo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora
Satanás, maligno, doença, espírito opressor, você está vencido pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra de Jesus Cristo. Eu te ordeno, sai em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.